Olá, esse é o podcast Preferir Estar Lendo. Se você também troca qualquer rolê por um bom livro, bem-vindos ao Preferir Estar Lendo, um espaço para a gente falar de literatura com leveza e bom humor. Eu sou a Camila. E eu sou a Ana. E hoje a gente vai conversar com um convidado muito especial. Ele é professor, escritor, editor e tradutor. Doutor em História pela Unicamp e em Letras pela PUC. Autor dos livros O Homem que Gostava dos Russos, O Dia em que Enganamos a Morte e Até Logo Biblioteca. Ele também é o pai do fofíssimo cãozinho Leonel. E até hoje ninguém sabe direito se é em homenagem ao Leonel Brizola ou Leonel Messi. Mas como eu sei que ele não gosta de futebol, eu acho que já sei a resposta. Atualmente ele está muito chique no estágio de pós-doutoramento em literatura, né, na Universidade de Buenos Aires. E já está posando para as fotos com um olhar argentino. Ele é o Rafael Bassi. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado, Camila. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu fiquei muito feliz com o teu convite quando tu mandou a mensagem. E eu já tinha até repostado o podcast de vocês. Verdade. Porque eu acho que qualquer coisa que ajude a divulgar a literatura tem que ser saudado, tem que ser louvado. E eu acho que o de vocês, então, ficou maravilhoso. Essa frase é maravilhosa. Como a gente estava comentando antes do episódio, agora me aparece o boné do Preferir Estar Lendo. Eu acho que vocês deviam tentar uma parceria aí. Verdade, ó. Porque é interessante e eu acho que é isso mesmo. Preferi estar lendo em vários outros momentos da minha vida. Esse não é um deles. Ah, que bom, que bom. Obrigada. Que bom te receber, Rafael. A gente fica realmente muito feliz, assim. Realmente esse espaço é para isso, né? Conversas leves, para as pessoas entenderem que a literatura é isso, né? Não precisa ser aquilo que a gente... Muitos tiveram, não quer dizer que isso seja sempre, mas que tiveram na escola a ideia de literatura como algo que eu sou obrigado a ler este livro. Ou enfim, né? Na vida a gente às vezes tem outros podcasts que a gente escuta de literatura muito e pensa, rebuscado, muito rebuscado, muito, né? A gente quer realmente trazer isso para a vida cotidiana, assim, para que todo mundo se sinta com vontade de ler. E estão conseguindo. Ai, que bom. Bom. E antes da gente entrar no assunto de hoje, só para lembrar que esse episódio, para esse episódio chegar até vocês, a gente conta com o apoio do grupo DMC, especialistas em estratégias que ajudam empresas a reduzir a sua carga tributária. Sigam no Instagram, @DMCRecupera. E hoje a gente vai falar sobre o conto. Esse gênero literário que aparece menos, né, nas prateleiras das livrarias do que o romance, porque ainda tem menos leitores. Não sei porquê, né? Porque é tão bom. Mas pra gente aqui, ou pelo menos pra mim, ele é o favorito do coração, assim. E é por isso que a gente quer convencer nossos ouvintes a lerem mais contos e, quem sabe, se apaixonarem por eles também, que nem a gente. E a primeira pergunta pro Rafael é que o conto moderno, ele nasceu, né, com a vida acelerada, né? Do trem, do jornal, pouco tempo e tal, leitura rápida. E hoje, com a internet, tu acha que a gente está vivendo uma nova etapa, assim, do conto? Eu acho que com essa... Há muitos anos eu me interesso sobre esse tema dessa rapidez, dessa velocidade do mundo hipercontemporâneo, do qual eu sou, às vezes, bem contrário. Eu tenho o pressuposto de que nada é tão urgente que não posso esperar 15 dias para eu responder. Uma pena que meu chefe não entende da mesma maneira. Porque é isso, é uma aceleração muito constante nos últimos anos. E eu acho que não afetou só o conto, isso afetou a própria literatura, né? Há uns anos atrás eu li algo sobre o fato de que até mesmo os romances reduziram seu tamanho, né? Claro, a gente sabe que no século XIX... Teoricamente, a gente sabe que o século XIX foi o século do romance, daí a gente tinha aqueles romances que eram romances de 400, 500 páginas, né? E que as pessoas ficavam ali 1 hora por dia, ali antes de anoitecer, lendo, porque não havia outro tipo de atividade que lhes chamasse tanto atenção. E hoje também parece que até o próprio romance tem que ser curtinho, sabe? Um romance... Escreve dá tempo um de ficar no romance. Instagram. Isso, sabe? Capítulos curtos, frases curtas. E... Gente, vocês vão ter que ficar me parando, porque eu não paro de falar. Essa é a ideia. Então eu vou aproveitar esse momento. Porque assim, ó... Há muito tempo não, porque ele foi publicado recentemente, mas antes dele ganhar o prêmio Nobel, o tal do Laszlo Krasznahorkai, lá do Satan Tangó,
eu já tinha lido e tinha me interessado muito. E tem um filme maravilhoso, que é um filme de 7 horas. Então tem que assistir em partes, mas ele está disponível no YouTube. Porque ele constrói frases gigantescas, né? Esse livro mais recente que ele publicou, que não chegou aqui ainda, acabou de sair na Europa, são 400 páginas de um único parágrafo. Entende? Nossa. Então, assim, é uma aventura. E hoje, lendo isso sobre o que eu tinha lido sobre a redução do tamanho dos romances, as frases têm que ser curtas, porque tem que ter agilidade, porque tem que ter um ritmo acelerado. Né? Então, é óbvio que eu não sou aquela pessoa também que a gente tem que voltar no passado para voltar aqueles grandes romanções do século XIX. Mas eu acho que literatura é um processo também que a gente tem que o tempo inteiro ir nos colocando novos desafios. Né? Então, isso no romance, eu acho que esse cara ter vencido o Prêmio Nobel de Literatura é muito interessante, porque além dele ser muito bom, ele traz uma nova forma que o século XXI não está acostumado. E, ao mesmo tempo, eu também acho que o conto, ele precisa ter mais público leitor, ele precisa ser mais bem visto. É muito difícil uma editora grande publicar livro de contos. É difícil. Né? Se não são esses contistas, né? Por exemplo, aqui a gente tem o Chekhov pela Todavia, né? Ou a Clarice, todos os contos pela Rocco. Muito difícil um autor novo chegar com seu livro de contos e ser recebido. Muito difícil um autor novo chegar em qualquer editora e ser recebido. Esses dias eu falei até, meu livro de contos. Daí alguma convidada falou assim, o problema é que é de contos, né? É difícil publicarem. Isso. Porque a galera não gosta de ler livros de contos, né? Talvez conhece esses grandes, realmente, assim. Mas Mas que aí... parece, tem que me envolver com a história. Mas, gente, o livro de contos, olha, Nossa, tu te envolve com cada história, né? E ela não é superficial, ela é o contrário, ela é aprofunda em cada uma delas, né? Sabe, Camila, assim, eu vou ser bem sincero mesmo, porque eu sempre, teoricamente, né, sempre escutei que o conto é, de fato, o gênero da narrativa, né, tirando poesia, mas o gênero da narrativa, da prosa, é uma estética, uma estratégia das mais complexas. Sim. Entende? Porque manter um romance é mais fácil do que tu condensar a história num conto. Então, a gente sabe que essa condensação ela é muito complexa, porque o conto ele pode simplesmente se perder. O conto não pode sobrar nada, Não né? pode sobrar nada, mas também não pode faltar. Então, é muito, muito complexo a construção. Preciso, né? Tem que ser preciso, ele tem que segurar. Eu sempre falo que eu acho que um bom conto é aquele que tu começa a ler e vai até o fim. Né? Naquele período que tu tirou para ler, tu tem que ler um conto. Sabe? Então, eu acho que é um gênero que merece muita atenção pelo seu alto grau de complexidade, né? Não sei também se sou só eu, mas eu tenho uma dificuldade. Eu tenho uma dificuldade muito grande para escrever, mas o conto, eu tenho uma dificuldade absurda para escrever conto, porque parece que assim, eu sempre sento para escrever quando eu já tenho a história inteira pensada. Eu posso não saber como é que vai acontecer no meio. Mas eu tenho que saber o começo, tenho que saber o desenvolvimento e o final, depois eu vou usando as minhas estratégias literárias. Mas eu preciso disso, porque se eu começar a escrever uma coisa sem saber onde eu vou me perder. E o romance, tu meio que o livro vai sozinho, né? Isso, e daí ele vai te dando novos caminhos, e o romance às vezes aparece uma personagem aqui, e fala, poxa, essa personagem que apareceu aqui pode ter mais protagonismo. Então eu só sento para escrever um conto quando eu sei o que vai acontecer. E aí o resto eu uso. E é legal isso de pegar o conto a partir, né, que não necessariamente precisa ser a partir do cotidiano, ou de um fragmento do cotidiano, mas eu acho que em sua maioria, assim, é aquilo que talvez a gente não observa, né? Eu gosto muito também de contos, assim, que tu já te choca de cara, né? Que te pega e tu não pode parar de ler. Mas também gosto do que traz de um olhar, é um pedacinho. Ele tem uma brevidade, né? Assim, É uma epifania, ou realmente, assim, algo, uma catarse, né? Algo que tu sai dali e pensa, meu Deus, né? E em poucas páginas, e agora eu talvez não sei o final, que isso muito se a gente termina e fica reverberando. Pra mim, o conto que eu não esqueço é o conto que é bom, assim, na minha cabeça, né? O conto que ficou comigo, assim. Eu tem gosto. vários, né? Eu sou muito leitora de contos Pra também. mim, o conto que fica comigo pra vida, que pra mim é o conto perfeito. Eu não sou...
que é Um Dia Perfeito para Peixes Banana. Ah, esse conto é maravilhoso. Pra mim é o Muito melhor da vida. Muito Ele vai convergindo mesmo para aquele final. E aquele final te dá um soco, assim. dá Não um vou susto. contar, né? Dar gosto. spoiler, mas leiam esse conto. Ele é perfeito, assim. E eu fico com ele na minha cabeça Mas sabe que isso pra que... vida inteira. Às vezes eu penso nele. Mas isso que eu acho que é o conto bom, é o conto Do nada que, eu penso que vai nele. virando clássico, Que nem o digamos que é porque ele que nem fica o da com- Lígia, o antes de... Venha ver o pôr do sol, que é do povo também. do ali, barril né? de amontilado. Mas às vezes vem do nada, assim, vem aquele conto na minha cabeça, É muito o Venha bom. Ver o Pôr do Aquele Sol, conto assim. E uma coisa impressionante, que é né? legal, que a gente não é esse o tema da pergunta, mas que eu acho que cabe, que isso da brevidade também faz com que a gente, por exemplo, que eu sou professora, tu professor também, possa trabalhar com uma turma, Ah, sim. ali um conto em aula e trabalhar aquilo bem, porque é difícil tu trabalhar um romance na escola. Porque não, né, eu que trabalho com escola pública não vai ter para todos, né? Nem todos vão poder, não vai ter uma biblioteca tem até, mas com 30, 40 volumes Sim, daquele livro. do mesmo E o livro. conto é muito legal, Venha Ver o Pôr do Sol. Ainda eu fiz uma oficina Nossa. que eu falei, esse conto é um excelente para trabalhar várias questões. E a gente foi analisando com outros profs e eu acho muito bom isso que o conto permite, né? E uma outra coisa que eu ia falar também, né, te ouvindo, Rafael, é que disso de a gente ser mais leitor de conto, né? E na época da Letras, eu lembro que eu li muito essa coleção aqui dos contos, os clássicos daí, russos, norte-americanos, ingleses, aí tem vários. Olha a Não, ficha, sim, pelo olha amor a de Deus. ficha. Não. Coordenação do pessoal Rubem Braga, Prevastorimo Machado e supervisão de Graciliano Do Ramos. Graciliano Só, né? Ramos, Só isso. E eu lembro que eu li muito. Esse aqui foi o que eu li horrores, muito até sujinho, lia. Porque eu pensava assim, ó, na época de letras, tu tem aquilo, tem não sei quantos livros para ler por semana para as aulas, né? Que tu não dá conta. Só que eu via as várias referências que os professores faziam, ó, a Tchekov, não sei, iam fazendo, e eu pensava, eu queria muito ler isso. E o conto me permitia pelo menos conhecer aquele escritor. A estratégia A estratégia, o do tipo escritor, de, né? E isso eu acho que é legal também do conto, que quando tu não tem, talvez, o tempo ou o fôlego naquele momento para ler algo de 200, 300 páginas ou mais. E o conto te permite ter um conhecimento do autor mais... Não, eu concordo muito, assim, ó, enfim, eu sou um grande defensor do Machado de Assis. Tá aqui. Sim, Eu trouxe. O amamos. Machado tá aqui. Amamos. E só que eu sempre falo, né? Eu já tive essa discussão com muitos colegas, assim, sobre a necessidade que a gente tem no país de formar leitores. Então, eu entendo a necessidade do Machado, mas eu também entendo que nós não temos leitores mais. Então, eu lembro que eu indicava, por exemplo, eu sempre indiquei em sala de aula, todo mundo que vai ver isso aqui, que foi meu aluno, sabe que eu indiquei isso aqui, o Xangô de Baker Street do Jô Soares. Falei assim, ó, a gente Sim, precisa ótimo. começar a ler e a gente vai ler uma história do Sherlock Holmes vindo no Brasil ajudar o Dom Pedro II. Falei, só que essa ideia que tu falou, Ana, de ter a noção de quem é um autor, quando a gente chega na Noite de Almirante, do Machado, cara, aquilo ali tem absolutamente tudo que o Machado entende sobre o que é o relacionamento entre duas pessoas, que é o que ele trabalha nos seus romances, sabe? O Machado Contista me ganha. uma Eu também coisa amo o romancista, absurda, sim. mas ele me ganha muito nos contos. Assim. Cartomante. Eu até separei O também. adolescente lê Cartomante, ele vai gostar. Agora, daqui a pouco lê... Até Poucas Burras, às vezes não entende, né? Eu acho que tem que ter a gente tem que pensar isso, assim, dos contos do Machado, por exemplo. Dá pra gente levar pra uma turma, mas tem que trabalhar bem. Não dá pra levar 10 contos e deixar eles lerem sozinhos e não fazer um trabalho, né? Eu amo muito o Enfermeiro, até anotei aqui que eu amo. O Enfermeiro é excelente. O Causa Secreta, que é aquele do Causa ratinho, Secreta, que ele vai largando no fogo. Que daí tu pensa, meu Deus, como é que pode alguém gostar do sofrimento do outro? Ué, mas não tem tanta gente que para em Vão lá na acidente. defensoria pra vocês verem. E que fica por que dá aquela, né, tranqueira toda em acidente? Porque as pessoas adoram ver sangue, adoram ver, né? Eu anotei o Espelho, que eu adoro também, e gosto da ironia, daquilo de tu enxergar. E também anotei o Homem Célebre, porque eu acho excelente. maravilhoso. Eu também acho muito o cara que quer escrever uma coisa boa. E ele escreve só pau, que ele é bom, ele agradou a humanidade, mas morreu sem agradar a si mesmo. E ó, quanta gente tem assim no mundo também, né? Eu penso que o cara pensou isso tudo e conseguiu colocar ali, assim. Pra mim, Machado tudo de bom. Em 10 páginas, né? Esse A Noite do Almirante, pra mim, é uma coisa maravilhosa, porque assim, ó... ele é o resumo, né? Porque o cara tá apaixonado, ele se mantém apaixonado, e ele chega
depois da viagem descobre que ela tá com outro. Que é o que Machado acredita do amor, né? Não, mas e aí é que tá pra mim, porque pra mim tem a frase perfeita. A hora que ele vai lá cobrar satisfação, poxa, mas a gente tinha um acordo, tu disse que ia me esperar, eu te esperei. Aí ela olha pra você, mas o coração muda. Perfeito. Puxa, o coração muda. Eu lembrei daquele que lindo e que filme. triste. Lembra aquele triste, filme né? do 500 Dias com Ela? É isso? Acho que é. Acho que é que também ela diz, mas ele diz, mas tu não ia casar, tu não queria ter, e agora tu tá casada, não entendi. Daí ela diz, é porque eu senti diferente, tipo assim, né? Ali é de porrada, claro, né? Mas é uma porrada que... Por isso que existe o sertanejo. Por isso que existe a sofrência. Isso. Não, Mas eu acho sabe muito... que há recursos, né? Sim, por exemplo, por aquele do... Ai, como é que é aquela música do Chico? Que eu vou lhe deixar a do Bonfim, não me valeu, mas fico com um disco do Pixinguinha, assim, Cobrando em Miúdos, né? Cobrando em Miúdos. Não me Não lembro lembro também dessa. dela. Acho que é. Isso que eu amo Chico, mas Nossa, não já chorei muito, assim, porque eu terminava, eu começar a colocava chorar. eu colocava essa música, porque essa música é sobre termo, assim, eu preciso disso pra É que chorar. nem Sonhos do Pra dar- Caetano. Ah, não, que a gente Isso. ouve pra chorar. Que tipo, Sonhos vocês do vão Caetano, tu exato. pega e chorar. passa um dia chorando, Chorando. depois nunca mais chora. Betânia Daí também, gasta né? tudo Betânia. as coisas que você fez, as canções que E você as canções fez que pra mim. você fez. Graças à decepção amorosa, existe Machado de Assis. Mas é que Betânia, isso, quando existe eu Buarque. comento isso hoje, ainda tava lendo um conto meu, porque eu não publiquei ainda, mas eu escrevo assim contos. Estamos esperando. Mas vai. Eu vou. Mas vai. E aí eu tava lendo um texto meu pra minha colega. E aí ela disse, né, que legal. Então eu disse, eu acho que eu tenho que terminar de novo com alguém, porque quando eu termino com alguém me dá uma Me coisa dá material, vontade de escrever. material humano, literário. Claro. E realmente, sabe que isso me acontece? Que toda vez que eu tenho uma situação assim de, principalmente amorosa, desamor, enfim, né? Amor e desamor. E aí me dá mais criatividade pra escrever, Mas por isso ali. Sabe que o Cristóvão Tesa, aquele do Filho Ai, Eterno, sim. e uma vez ele deu uma entrevista e eu achei aquilo, de fato, fantástico. Ele falou bem assim, quem escreve é uma pessoa mais amargurada, mais atormentada. Ele falou, pessoas felizes estão no bar bebendo. Pessoas mais sombrias, né? claro. Entendeu? Exato. Você que escreve Tem um conto teu que eu tava lendo que fala de um outro livro do Tesa que eu não li. um erro emocional. Eu tentei procurar mas aí o resuminho da Amazon não me ajudou. Sim, um a erro entender. emocional. Mas é isso, como é que é? Pra cantar samba tem que ser um pouco triste? Como É, que é? Isso. exato. Isso não dá aí pra era ser totalmente Vinícius, feliz, né? assim, tem que ter uma tristezinha. Claro. Não, e eu acho que também é bom, né? Porque como é que é rir de tudo é desespero, né? Rir de tudo é desespero. Não dá pra gente ser feliz o tempo todo. E tem um poeminha do Vinícius que era é claro que a vida é bela, é claro que o amor é a única alegria que existe, não sei o que lá, mas acontece que sou triste. Ai, que lindo. Lindo, né? lindo, É um amor. lindo. Esse conto que tu comentou é do bilhete, né? Do bilhete. E aí eu fiquei, como eu não sabia, eu fiquei um pouco, eu vou ter que ler o livro agora. É que ele deixa um bilhete pra ela dizendo assim, também cometi um erro emocional. E aí ele bota a referência do Tesa. E daí eu fiquei, Do Tesa eu só li o Filho Eterno mesmo dele. Que eu também li o livro, o Filho Eterno. Faz muitos anos. Ele eu acho aqui, que ó. aí, ó, esse daí. Um bilhete ou a carta suicida ou ainda uma resenha literária. Daí eu fiquei pensando em uma suicida. Daí eu comecei já a tentar. Ele chegou perto dela, que estava no corredor da universidade. Carregava a bolsa de couro com a alça trespassada em seu peito, segurada por uma das mãos, por cima do seu blazer cinza de veludo. Eu enxerguei o cara. Chegou assim, perto da mulher e enfiou a mão no bolso de fora, retirando um bilhete. Entregou-lhe o papel, umedecido pelo suor desesperado que podia ser visto em sua testa. Saiu a passos largos. Ela abriu e estava escrito. Também cometi um erro emocional. Para saber mais, leia Tesa, Cristóvão, um erro emocional, Rio de Janeiro, São Paulo, Editora Record, 2007, página 7. Era um belo bilhete de amor, ele achava. E é isso o conto. Aí eu já fui procurar o erro emocional, porque eu disse, só li o livro. Eu fiquei... erro emocional é muito fácil de achar em qualquer lugar. Então, E é isso, eu li esse texto e tá ali, ó, a página 7, é o começo dele. Eu falei assim, ai, cara... Porque daí eu aprendi umas coisas com o Borges, né? Eu e a Camila, a gente se conhece por causa do curso do Borges. E
E o Piglia fala, né, que o Borges, ele demorou muito tempo para publicar um livro de contos. Né? Ele demorou mais de 40 anos para publicar um livro de contos, mesmo publicando desde os 20. Poesia e crítica literária. Daí ele falou assim, ó, qual que é o terreno que eu posso publicar meus contos e estar seguro? Aí os primeiros contos dele são críticas literárias inventadas. Né? Ah, é verdade. Por exemplo, a análise da obra de Herbert Quain. Não, muito bom. Esse é muito Tem, bom. então ele faz a análise dessa obra de um Não cara que não existe, de um livro que não existe. Muito bom. Tu falou isso no Então, curso. esse aqui foi mais ou menos isso aqui. Eu falei assim, olha, eu li o livro, gostei, achei essa história legal, fazer isso numa página. Adorei. Eu gosto de conto curto, assim, também. Agora, nesse assunto, mais ou menos, o Cortázar, ele popularizou, né, a comparação entre a narração e o boxe, né? Dizendo que enquanto o romance ganha por pontos, o conto precisa ganhar por nocaute. Na tua visão, o que faz o conto nocautear o leitor? Eu acho que é mais ou menos aquilo Precisa do nocaute? Tem isso também. É que eu acho que o nocaute, ele tem nocautes diferentes, né? Por exemplo, aqui a gente tem o Edgar Allan Poe. O Poe, que é considerado o pai do conto, a ideia do Poe é que esse nocaute venha no final, né? Que te dê uma porradona ali do nada e te surpreenda. Tipo esse que eu falei do Salinger. Tipo esse do Salinger, que o nome é maravilhoso. Eu só lembro de Peixes Banana, mas o nome... Um dia perfeito para peixes banana. Um dia banana. perfeito para peixes Ele banana. vai ficando sombrio, vai ficando. Porque ele já te chama a atenção pelo nome. Fala, cara, o que é isso? Um dia perfeito para peixes banana. Esse conto é muito bom. Né? E aí, por exemplo, tem isso. Né? Que é tu chegar lá no final e falar assim, meu Deus, acontece uma coisa mirabolante. Só que para mim o nocaute que o Cortázar fala é aquilo que a Ana disse, por exemplo, a história fica comigo. O Borges me causou isso a vida inteira. Eu sempre falo sobre minha ex-companheira que, tadinha, eu lia Borges e saía correndo pelo apartamento e falei assim, olha só, tu não vai acreditar o que este velho fez de novo. E hoje eles estão separados. Exatamente. Motivo, Talvez. Foi um motivo. Já pensou? De fazer um conto sobre isso. Tá vendo? Olha aí, Borges. Mas daí isso é meio Woody Allen, né? O Woody Allen que sempre escrevia sobre o relacionamento. E era isso, porque ele usava uma estratégia e eu falava assim, não acredito que ele fez isso. Aí o Sul é uma coisa que fica o comigo pra sempre. É uma coisa que fica assim, ó. Então é isso, pra mim o nocaute é esse, vai ficar. E ele fica de diferentes maneiras, né? Tem essa história, que é uma história que ninguém sabe se ela é verdadeira ou não, mas se ela não for verdadeira, a gente tem que transformá-la em verdadeira, que é aquela do Hemingway conversando com um cara sobre conto, e o cara, num bar, né, sempre. E o cara fala assim, não acredito que tu consiga me fazer isso, Porque ele tava explicando a tal da teoria do iceberg, né? Que é aquela que o conto aparece um pouquinho e tem um monte de coisa ali. Tipo a questão do Piglia com as duas histórias, né? Que é uma história secreta e a história visível. E o Hemingway fala assim, eu faço, não lembro agora o número de palavras, mas eu faço isso em 10 palavras. Eu falo, eu duvido. Reza a lenda que o Hemingway pegou um guardanapo e pegou uma caneta e escreveu, que era Baby Shoes, for sale, never used. Bebês, sapatinhos de bebê, para venda, nunca usados. É verdade. Ai, sim, eu me lembro desse conto. Tipo... Cara, olha isso. Então, pra mim, o nocaute tá aí, ó. Tu vai ficar fazendo, o que aconteceu com esse bebê? Morreu. Né? Claro. Ou, sei lá, não coube. Aí vai muito mais de quem tu é. Sou uma pessoa mais feliz. Não coube. Não coube, eu já pensei que morreu. Eu já pensei assim, morreu a criança. Claro. Entende? E como é que enterraram essa criança? Então tem ali, ó, toda a parte do iceberg. Então, pra mim, esse é o nocaute do Hemingway. Ele é muito bom, né? Eu gosto muito. E o nocaute do Cortázar, pra mim, é o fato que ele vai te colocando no meio do texto. Tem um texto dele, pra mim, que é Carta a uma Senhorita em Paris. Isso não conheço. Maravilhoso, assim. Porque, assim, ó, é uma carta que o cara tá falando assim, fulana, eu te agradeço porque eu sei que
que a situação é difícil, mas eu te agradeço por ter me dado a possibilidade de ficar no seu apartamento enquanto tu tá em Paris e tal. Lhe agradeço e tal, mas não posso mentir. Quando eu estava fazendo a mudança, estava subindo as escadas, é um apartamento na rua Suipatia, estava subindo as escadas e daí aquilo veio e quando eu vi, eu vomitei um coelhinho. Primeira página. Eu tentei esconder porque tinha sua governanta e tal, só que o problema é que eu achei que vai passar. Só que dali a pouco veio, no outro dia eu vomitei 2 coelhinhos, depois eu comecei a vomitar coelhinhos com uma profusão gigantesca, e ele tem um dos finais mais incríveis que eu já vi na história da literatura. Não nos conta agora. Já vou estar aqui. Já vou ler quando chegar em casa. Não vou contar. Não. Porque assim, porque é isso, tu vai terminar o conto e vai ficar imaginando essa cena. Que coisa, E né? aquilo vai te... Por isso que eu amo conto, gente. O conto é uma coisa maravilhosa. Sabe? É um negócio que te prende, assim, ó. O Piglia nas aulas, finalmente aquelas aulas foram publicadas na Argentina, que chama Borges por Piglia, que era uma aula que tem disponível no YouTube, que o Piglia deu na TV pública. Então, acho que eram 4 sessões de 3 horas, assim, 2 horas de aula e depois o público. E agora está publicado por aquela editora / livraria de Buenos Aires, que é a Eterna Cadência. E lá ele fala bem assim, que o Borges ele tinha essa ideia, né, dessa concisão. Ele falou assim, o Borges nunca escreveu um texto com mais de 10 páginas. Então ele era muito conciso. E aí ele fala, uma vez eu estava, acho que no México, e vi conheci um cara que era historiador, que escreveu 4 ou 5 tomos sobre o nazismo. Ele falou assim, por que esse cara fez isso? Se em 4 páginas de Deutsches Requiem tem tudo ali. Tudo que o cara levou 4 tomos para escrever, o Borges conseguiu colocar em 4 páginas. E tudo faz sentido e tudo é... Tudo. É uma elipse, assim, Tudo. é tudo muito redondo, né? Tudo muito redondo, é o que eu sempre falo. Impressionante. É que assim, a gente, quando tá mais academicamente ou lê com mais atenção, eu sempre parto do pressuposto que a pessoa que a gente está lendo é uma pessoa muito inteligente e que não tem nenhuma frase que está ali que não foi pensada para estar ali. Né? O Assis Brasil dizia assim, eu não posso falar muita coisa no meu texto, às vezes, não posso explicar o que eu estou tentando fazer, porque senão eu estou desmerecendo o meu leitor. Eu estou achando que o meu leitor é burro. Então, eu parto do pressuposto que a pessoa que eu estou lendo é inteligente e ela me acha inteligente. Então, eu parto do pressuposto que cada frase que tem ali, ela pensou para botar ali. Então, eu sei que eu tenho que ler aquilo ali e saber de todas. Não, eu leio com lápis, com caneta, eu faço isso. Às vezes é um detalhe, assim, né? Que te diz uma palavra, às vezes. E tem exatamente. Que tu sempre vai ler e sempre vai se chocar, né? Se chocar no sentido, sempre vai ter esse nocaute. Um texto pra mim que é assim, que eu... acho que todo episódio eu cito Guimarães Rosa, porque eu sou apaixonada. Mas, pra mim, A Terceira Margem do Rio é um conto que eu não consigo. Cada vez que eu leio, e li ele ontem de novo, eu fico numa angústia, que é aquele que o pai de família resolve faz uma canoa, vai até o meio e não vai a lugar nenhum. Fica no meio, com a roupa do corpo, e a família não entende, o filho diz, vem, volta, e ele fica ali. E aí ele não vai, ele tá no entrelugar. E aí aquilo... Aí toda vez que eu leio me incomoda, justamente, né? Agora, mas é que Guimarães eu posso falar o final, né? Justamente o filho tenta trocar de lugar com ele e quando o pai aceita, o filho recua. E tu fica, meu Deus, ele recuou, mas então... Olha quantos... Acho que não sei, são muitas camadas, muitos níveis disso, assim. Acho muito bonito. Esse é um texto que não me deixa... Sempre me choca toda vez que eu leio, porque eu acho. Eu descobri há pouco tempo a Silvina Ocampo, que tu... Silvina Ocampo é uma coisa maravilhosa. Eu fiquei muito apaixonada por ela também, né? E assim, parece que não diz nada, né? Porque às vezes as pessoas querem que o conto seja uma coisa assim, né? Um nocaute mesmo. Mas assim, diz muita coisa sem pretensão. Quer dizer, tem pretensão, mas assim... Mas parece que é uma história linear ali que mas isso aqui parece que não tem nada, mas tem. Tem. Sabe que agora, tu falou do Silvina Ocampo, ontem
eu tava dando uma olhada nos contos do Raymond Carver, que também eu não tenho. isso. Eu tinha, mas eu não tenho mais. Que é também isso, Tem assim, uma coisa com o editor dele, né? Que isso, mexia o editor dele era um cara cruel. Mas acho que ele Ou deu... não. eu acho que ficou bom. Ou não, porque transformou o Carver num clássico Eu li contemporâneo. alguns antes e depois, É. assim, e... É que o editor dele cortava até 50% do Cortava texto. tudo que ele... Nossa Senhora. Eu fazia aula de contos com o Fabrício Corsaletti, Uhum, vocês conhecem ele, daí uhum. ele nos apresentou muitos autores. Daí ele falou disso, mostrava um e outro, e ficava melhor do editor, eu achava. Parece um professor que eu tinha na Letras que brincava, o Valdir Flores, que ele brincava assim... Eu, quando tô orientando um trabalho, tipo, ele orientava de verdade no trabalho, tipo assim, ficava junto com o aluno. Ele dizia, ele brincava, né? Era uma ironia dele. Dizia, se ele não quer escrever, eu entro na calada da noite e eu escrevo o parágrafo que eu acho que tem que escrever. Que é tipo, bom, eu apoio tanto que eu faço parte disso, eu não vou deixar aí uma coisa que eu não acredito. Bom, o editor talvez, tipo assim, ó, já que eu vou publicar. O editor do Carver era mais ou menos isso aí. Era um texto metade do Carver, metade dele. Era desse jeito. Agora não tem texto metade A, né? Deus, ai, gente. É bom a gente nem entrar nesse tema. Esses dias eu tive um problema, assim, que não soube eu responder, não soube a universidade responder, porque me chamaram para parecerista. Uma universidade no interior de artigo acadêmico. Para parecerista de uma universidade, acho que do Nordeste, da Argentina, não sei o que lá. E eu olhei aquele texto... Sabe, né? Sabe aquelas... Travessões. Porque, claro, tem um problema. Eu faço parte dessa crítica. Eu falei assim, poxa, eu sempre usei travessões. Tem um meme agora, né? Eu uso travessões antes de virar do chat GPT. A minha filha, que tem 12, ela escreve e ela gosta de escrever, sempre escreveu roteiro. É uma criança muito criativa. E ela me entregou um texto que ela ia mandar pra prof. Eu disse, filha, tu tem que tirar esses travessões e tal. Tu não usou chat? Ela, não, mãe, não usei. Eu disse, mas minha filha tem que tirar esses travessões. Porque a professora vai achar que não era tu. Ela, ai, mas eu gosto de escrever com outra pessoa. Não e nesse interessa. teu trabalho tinha? Tinha travessões, mas pra mim não é esse o pior. O problema é que, bom, as aspas, elas são redondinhas, né? Só que quando tu pega e copia um texto, uma citação de um texto da IA, essas aspas, elas viram dois risquinhos. Eu nunca tinha percebido. Pode perceber isso. Pede lá pro chat GPT, fala assim, coloque um parágrafo e daí faça uma citação. Aí se tu pegar aquilo e botar no Word, aquelas aspas não vão ser aquelas aspas redondinhas. Vão ser aspas retas. Então, o artigo que eu recebi para ser parecerista tinha aspas redondinhas e, de repente, no meio tinha um parágrafo inteiro cheio de citações com aspas retas. Mas não é nem a fonte, né? Porque não é nem a fonte. Daí eu mandei o e-mail assim, daí a pessoa, o secretário da revista falou assim, olha, falei com acho que era uma editora, falou assim, nós não temos ferramenta para comprovar e tal, e coisa, o que tu pode fazer é negar. Negar, tipo, negar de ser o parecerista. Aí eu falei assim, olha, então podia eu não... negar também. Podia negar, mas aí ele falou assim, o problema é que daí eu teria que explicar o porquê. E aí seria uma ilação, assim, né? Seria uma... Então, daí ele falou assim, o que tu pode é negar de ser parecerista. Eu falei, então, tá bom. O que eu tenho mais mas é ouvido... muito na literatura. Mas daí... Mas as pessoas usam pra música, pra tudo, né? Mas é porque é isso também. Tudo que é criação não deveria ir pra IA, né? É porque, assim, é um absurdo, né? Eu faço parte do meio acadêmico há muitos anos. Mas eu acho um absurdo o fato de que as pessoas têm que publicar artigos em revistas acadêmicas o tempo inteiro. Sim. Porque ninguém lê. É sempre os mesmos ou é só pra ti mesmo. E é só pra fazer a pontuação. Assim, por exemplo, escrever um livro teórico, às vezes vale menos do que um artigo. É verdade. Nas pontuações, sabe, das plataformas. Isso pra mim não faz sentido. Sabe? Não faz. E daí é isso. Bom, eu tava agora lá na UBA e a professora que assina, né, o meu pós-doc, ela recebe muitos alunos brasileiros. E tava uma guria que estava fazendo doutorado, ela é de Goiás. E aí eu falei com ela estava voltando agora no final do ano, e eu falei, e aí, como é que foi o processo todo? Ela falou assim, só que tô
cansada porque a universidade queria... Ela ficou 9 meses. Queria que eu fizesse 8 artigos. Aí eu falei, a universidade aqui? Ela falou, não, a universidade lá no Brasil. 8 artigos em 9 meses. Aí ela falou assim, eu não sei o que vai dar, porque eu só consegui 5. Pois é, um monte, né? Eu consegui escrever 5 artigos. Por isso que usou o ChatGPT. Isso. Claro. Que pra isso serve daí também, né? Exato, porque daí fica aquele negócio assim, eu tenho que fazer mesmo. Eu já vi uma vez, quando eu estava na história ainda, eu lembro que eu comprei um livro de um professor. Cara, e ali foi muita chinelagem, porque ele simplesmente juntou todos os artigos que ele tinha publicado sobre o tema. Só que o problema é que eu fui ler o livro. E o problema é que o início de cada capítulo era igual, as mesmas frases, porque ele usava aqueles mesmos 3, 4 parágrafos em todos, porque ele ia publicando. Era um alto-plágio. Ele chegou a escrever, Entende? só que ele escreveu isso. Vou escrever, só que isso aqui eu tenho que falar de novo. Então não vou escrever de novo. Ele pegava ele mesmo. Copia e cola, botar ali e falo mais um pouquinho. Então tinha 3, 4 textos que eram idênticos, mudava uma ou outra coisinha. Se ele conhecesse o ChatGPT, Não é? tem uma, como é que começa mesmo? Tem uma frase. Tem uma frase melhor para começar. É verdade. Os meus colegas do Carver, que a gente agora já vai ter esquecido. Então, porque é isso. O Carver e a Silvina Ocampo, para mim, eles têm ambos essa ideia de que parece que é uma história que tá ali acontecendo. Mas são histórias que te tocam em subjetividades muito fortemente. Porque não sei, me parece que eu me coloco no lugar daqueles personagens, sabe? E a Silvina Ocampo também, assim, eu acho que ela, por mais que apareçam essas coisas, claro que é da geração, né, dessa literatura fantástica, dita fantástica deles, né? Puxa, há um reconhecimento nosso ali. E que bom que ela começou a ser publicada aqui, né? Pois é, né? Eu não conhecia. Nossa, agora, sei lá, né? nos últimos 2 anos, um ano. Que ela veio pra cá com tudo. Lá ela é figurinha carimbada, né? E a Mariana Henriques tem um... eu trouxe, porque eu amo a Mariana Henriques. Ela é bem louca, né? Eu sigo ela no Instagram, ela é bem maluca. Eu sigo Bom, é toda cheia. Ela tem um texto sobre é verdade. a Silvina Ocampo. Tem um texto mesmo. Eu gostei muito desse livro. Eu acho ela incrível, assim, eu releio, porque eu acho ele um dos melhores livros, assim, até vai ser a minha indicação, porque eu acho incrível. É muito... claro, é meio terror, assim. Ela é um novo terror, assim, mas mas ela é muito habilidosa. Eu acho que eu tenho essa questão, porque a literatura, pra mim, é um pouco isso do terror, assim, da coisa. Não terror, necessariamente, mas ela é muito eu gosto... mas é um terror, assim, ela fala muito da ditadura, né? E ela... vai construindo ali, é um terror meio... não é fantasioso, né? Isso, não. Claro, tem umas coisas que são lá do esqueleto, lá da caveira, do não sei o quê. Mas a maioria ali é um terror que tá pertinho da realidade, né? E até o que a gente parece que não é possível, a gente não sabe mais, né, também. Tem um conto que eu mostrei pra Camila, que eu tenho uma edição que eu recebi da Tag, como brinde da Tag, né? Que é essa aqui do Parece Ter Uma Casa. E tem um conto do Tenório. É muito bom, eu te empresto. Tem um conto do Tenório que eu xeroco para as pessoas terem, tipo assim, porque ele não é um livro que vende, né? Ele foi só o brinde da Tag. Eu tirei foto, te mandei, mas é difícil de ler por foto, né? Que é o Solange. Ele aqui tem vários escritores contemporâneos. Aqui, ó. Tem vários contemporâneos, mas tem... E aí, esse conto especificamente... E é muito legal, que é tipo uma pessoa que tá vivendo em questão de... cárcere privado, enfim, né? Escravidão dentro de uma casa. E aí uma outra vem e diz, não, tu tem que sair daí. Ela faz toda uma força. Só que daí na hora que a pessoa consegue sair, ela diz, então eu posso ficar na tua casa? Daí é muito, muito legal, bom, né? assim. O Tenório é muito bom. Que daí ela... pode. Mas daí depois ela começa a achar que tá incomodando. E daí ela começa a fazer exatamente a mesma coisa que antes estava sendo feito com essa moça. Entendeu? É muito legal. Muito legal. Conto bom. Esse livro aí, não. Muito bom. Tem muitos contos bons assim, né, que a gente pega. Qual é o conto que tu gostaria de ter escrito? Que te inspirou nos teus? Eu sei, Borges, óbvio, né? Dá pra ver, né? Em todos. Mas assim, um conto, sabe, por que eu não escrevi isso? Como é que eu não...
É que eu sinto isso o tempo inteiro, né? Eu tenho uma inveja de que, uma né? inveja. Dá uma inveja. Eu olho assim, como é que essa pessoa pensou isso? Por que eu não pensei nisso antes? Por que eu não construí isso antes? Eu começo a escrever, começo a copiar, mas é que eu acho que todo mundo copia. Não, todo mundo. A gente vai mundo. copiando um pouco de Não, cada pessoa, tem. ninguém é original. Não. Um tipo de originalidade, né? Porque a gente é construído. Era a Kristeva que diz isso, né? Que a gente é um mosaico de textos, né? A Júlia Aliás, Kristeva. mosaico de pessoas, tudo, A né? gente é tudo. realmente uma intertextualidade inteira, nós, né? Então, eu acho que faz Exatamente. parte, né? Mas tem uns que a gente... Esse do Salinger, que eu amo, Salinger. Fazia tempo que eu não falava do É Salinger. verdade, aqui, né? Eu adoro Sim, que tu não... E esse eu pensei, meu Deus, ele é genial. Ele é genial. Vocês lembram daquele filme do Woody Allen, Meia Noite em Paris? Sim, Que do tem Hemingway. Então, tem a parte que como é que é o nome dele? É Gil Pender, que é o personagem lá, que é do século XX, que vai lá pra década de 20. Ele chega pro Hemingway e o Hemingway fala bem assim, e fala pro Hemingway, olha, aqui tá meu romance, tu poderia ler? Aí o Hemingway falou, não, porque se ele for bom, eu vou ficar com raiva. Isso, é isso aí. Porque eu queria ter escrito, então eu não Muito vou bom. ler. Daí que ele vai e encaminha o Gil Pender pra... Esqueci o nome dela lá. Começa com G. É Gertrude Stein. Isso aí. Gertrude Stein. Que é aí que ele faz essa ponte. Essa pergunta eu não estava preparado. O Valete. O Jardim de Veredas que se bifurcam. Ai, sim, acho que eu tenho várias coisas anotadas. O Jardim de Veredas que se bifurcam eu queria ter escrito. A forma da espada agora que eu acabei de ver. A Forma da Espada. Ai, A Forma são da muito- Espada eu dei... Olha, eu vou dizer uma coisa. Na PUC, no doutoramento, a gente Olha que tem... quanta coisa. É assim. No doutoramento da PUC, eu tinha um trabalho teórico e um trabalho ficcional. No trabalho ficcional, de certa forma, eu usei uma estratégia da Forma da Espada. Mas o Jardim de Veredas que se bifurcam é, para mim, um conto maravilhoso, incrível, perfeito. Mas eu acho que eu sinto muito isso também com poema, na real. Eu não escrevo poesia, eu acho que é muito difícil. Eu também. Eu não tenho... O meu professor, que eu chamei Corsalete, ele é poeta, né? Não, e para mim esse livro dele, que é sobre os sonetos do Bob Dylan em demais, Buenos Aires, né? é incrível. Eu li Ele- um do Demais. Corsalete. É Eu acho que ele maravilhoso, tinha maravilhoso. Eu li na tua Ele casa, ganhou o acho que Jabuti de ganhou o poesia Jabuti. e ganhou o Jabuti de melhor livro do ano, porque Não, é incrível. é incrível. São poemas, claro, ele não liga muito pra métrica dos sonetos, mas é isso. E ele conta no prefácio, eu acordei com esse sonho de ter encontrado Três Olhos, o Bob Dylan Ele é aficionado pelo Bob Dylan. em né? Buenos Aires e comecei a rabiscar uns sonetos e Engenheiro quando Fantasma. vi o Engenheiro Fantasma. E quando vi tinha 20, daí eu falei assim, agora eu vou, acho que são 58, legal, um negócio assim. É muito bom, é um negócio Mas assim, eu incrível. fico pensando na cabeça da pessoa pra conseguir criar tudo aquilo. Uma coisa é tu criar prosa, querendo ou não. Só que ele fala isso, que querendo ou não, o poema também é prosa, ele também tem uma historinha, né? Também se também. comunica. Assim como a só que- prosa também é poesia. muitas É, vezes, mas né? eu a poesia, eu Dependendo demoro da- pra entender a poesia. E às vezes a eu poesia é penso, o que é complexa. isso aqui, gente? Daí a Beber lá, como é que é o nome dela? Bruna A Beber. Bruna Beber. Aham. Às vezes eu falo assim, mas o que ela quis dizer com isso? Tá, não vou pensar o que ela quis dizer, vou só ler. Uhum. Mas eu acho difícil ler poesia. Poesia. Eu, pra mim, Drummond é mais... que eu amo Drummond. Então, pra mim, os poemas do Drummond são os que eu mais tenho. Talvez por questão de... Desde a época do cursinho, quando a gente faz cursinho, a gente lê muito Drummond. Aí depois entra na universidade. Então, é uma coisa que eu tenho mais... compreendo melhor. Dependendo do poeta, eu compreendo menos. Mas, tipo, um Bandeira, eu compreendo bem. Tipo assim, eu gosto do tipo de leitura, talvez por esse pé no cotidiano, que a gente falou antes, né? Isso de ser coisas do cotidiano, assim. Acho que... E é o que a gente falou do trabalho, quando a gente falou sobre o conto ganhar por nocaute, enfim, né? Eu lembrei muito do Um Coração Simples, Un Cœur Simple, do Flaubert. Que eu acho que é algo que... Pra mim é isso, né? Antes a gente pensava que a literatura era vinda das musas, né? Que lá, que a literatura, isso vem na pessoa. Não vem na pessoa, ela é trabalho, né? Trabalho. Daí vem lá muito como é que é o João Cabral dizendo, não, é pedra, ela é catar feijão, escrever poema é catar feijão. Então isso, eu acho que o legal do conto é também pensar que essa brevidade, esse número de páginas que tu tem que ter e tal, é porque é um trabalho de palavra justo mesmo, palavra justa, né? Acho que nisso
é claro que veio muitas mudanças e depois, né? Ontem eu estava ouvindo sobre essa questão de ter sempre uma história, né? Do iceberg, ou enfim, de ter duas histórias do Piglia. E aí ele tem um vídeo que eu estava assistindo ontem de um professor falando que, por exemplo, Kafka vai colocar a história que seria a secreta no primeiro plano. Então, que legal também que não existe uma fórmula exata, né? Que, bom, o Metamorfose do Kafka, que é mais longo para ser um conto, mas enfim, já começa te dizendo, olha, acordou um inseto. Tipo assim, meu Deus, melhor começo. Não Quem é que sei. consegue largar? Esse aqui eu também gosto, tem não sei muitos outros pronunciar bons o nome começos, dele. mas eu... Esse Ai, eu aqui. amo esse... Alquetz, esse. Pra mim, esse cara Eu amei esse livro. Eu li, assim, eu li todos eles numa tacada. É que assim, ó, eu tenho uma história... Eles se comunicam entre eles, que eu me lembro. Eu tenho uma assim. história muito pessoal e muito, pra mim, muito bonita, né, com ele. Que eu amo esse homem, né? Olha aí, eu não sabia. Eu amo esse homem. Eu porque amei ele, eu só li esse. porque assim, ó, em 2016, aquelas coisas, loucura. Me chegou uma notícia por e-mail porque ele ganhou um doutorado honoris causa de uma universidade, que chama Universidade de San Martín, que fica nos arredores de Buenos Aires. E aí ele chegou lá para receber o doutorado honoris causa e ele falou assim, eu quero agradecer vocês, eu quero montar uma cátedra. Quero organizar um curso 2 vezes por ano. E a universidade falou, claro. E aí chegou um e-mail, eu me inscrevi e fui aceito. Sério? Aí, em 2016, eu passei 15 dias entre abril e maio, e depois 15 dias entre setembro e outubro. Perdi o 20 de setembro, Não acredito. mas Tá fiz, e foi ali, por exemplo, que eu legal. tive, porque chamava-se Literaturas del Sur. Então, ele pegava gente, por exemplo, eu tive aula com um cara que era professor, porque ele mora na Austrália, né? O Ketzi. Então, ele trouxe... Não sabia. Ele mora... Já faz, acho que mais de 20 anos que ele tá em Adelaide, acho. Acho que é Adelaide. E ele trouxe um professor da universidade lá de Sydney e trouxe uma escritora sul-africana. E na segunda ele trouxe uma outra escritora daí, australiana, e o Mia Couto. Minha coisa. E aí, aqui tem um conto que é uma recriação ficcional da gente jantando em Buenos Aires. Ai, que legal. que legal. Olha, não sabia mesmo. É, Eu me apaixonei por Ele ele, é assim, assim, ó, a indicação do Fabrício, né? Tudo sim. que o Fabrício Assim, ó, indica mas coisas ótimas. eu vou dizer pra vocês, se vocês lerem a prosa longa, né? Se vocês lerem o Desonra, Eu li Desonra. é maravilhoso. É uma coisa assim, É. absurda. Desonra é muito bom. Ai, tem tanta coisa pra ler, gente. O Juventude Faz uns 2 anos, mas essa história me marcou muito. e A Espera dos Bárbaros. Que A Espera dos Bárbaros é baseado não, né? Ele coloca como epígrafe um poema do Cavafis, que é A Espera dos Bárbaros. Que esse é um cara que o Brasil precisa descobrir, Brasil. Meu amigo Pedro Gonzaga está traduzindo, que é um grego da passagem do 19 para o 20, homossexual, vivendo naquilo que seria ali resquícios do Império Bizantino, com aquela cultura grega. E o Cavafis olha, é uma coisa assim absurda. Absurda. O Já que esse quero. homem fala em poesia. Vai na mesma toada assim do Drummond, mas mais lírico. É fundamental. Pessoas que a gente tem que ler antes de morrer. Pessoas que Já é tem por isso que quadro a aí, ó. literatura existe. Entende? Às vezes eu falo, eu sempre falo, eu não tenho capacidade de escrever poesia. E outra, se eu escrevesse poesia, ela seria totalmente lixo. Também. Porque já existiu Cavafis. Ah, Porque já existiu Drummond. mas escrever é difícil, né? Porque, tipo assim, por que eu vou escrever se existe difícil. todas essas pessoas É que a aqui gente escreve escrevendo? pra gente, né? Exato. Eu acho que por a gente falou antes de escrever, quando a gente precisa escrever, que a gente Mas a gente escreve escreve pra querendo ser publicado, resolver. né? A gente quer que os outros leiam. Não, mas 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 tem isso que também, ser, Camila, é. isso é uma coisa que eu sempre falei, assim, que eu acho bobagem.
Tipo, tu não pode... Se tu quer escrever, tem que ter leitor. Senão não Tipo, faz por sentido. que você não faz? Então tem um diário. E não necessariamente tu vai então tem um publicar, diário, mas porque que nem eu que tenho lá um sarau literário, que eu posso compartilhar meus textos. Precisa Semana compartilhar. passada eu li um texto meu, eu penso, pra mim isso é o meu leitor. Claro, eu lógico. ler pra alguém Mas já é ótimo, ou isso. mandar pra alguém. É. Eu não publiquei, mas eu acho isso assim, precisa, claro, que ter alguém mas que, né, chegar em outro, Tipo né? os quadros que a gente nem viu o tempo passar, né? Então, É verdade. Então nós vamos para nossos Eu trouxe- quadros. Eu falei que eu não esse paro trouxe de um falar, do Mia né? Couto que eu gosto Nossa, muito, eu Menina horrível, Sem né? Palavra. Horrível. A gente não Que é fala muito bom esse aqui. A menina é esse uma... eu não conheço. Esse é o Início Me Mata, que aconteceu certa vez uma menina quem o coração batia só de vez de quando em quantos. Esse é Aí tu maravilhoso. pensa, como é que tu não vai parar? Como é que tu vai parar de ler isso? Bom, só eu sei que... agora a gente deixa a Camila, né? Tipo, o Mia Couto, bom, ele se diz, né, muito influenciado pelo Guimarães. E o que eu acho maravilhoso é essa linguagem muito poética, né? Esses dias É me muito apareceu... parecido com o estilo de primeiras histórias, Muito. né? Eu acho. E esses dias me apareceu um meme, né? Nesse ponto, eu sou muito próximo da Fernanda Torres, eu acredito que meme seja uma forma superior de arte. É maravilhoso, eu amo. Né? Eu amo também. A Camila viu também que o meu grande uso de figurinhas no WhatsApp. Eu sou um grande colecionador de figurinhas. Eu Eu amo as sou, figurinhas do WhatsApp. sabe, figurinhas é a minha forma de comunicação preferida, que elas expressam Bem melhor do que muitas. qualquer tipo de comunicação. E apareceu um meme que era um diálogo, assim, esses dias vi uma pessoa perguntando para um menino se era muito longe. E como é que eu chegava em tal lugar, se por esse ou por esse lado? E ele respondeu, qualquer um dos dois, que é a mesma quantidade de caminho. E aí ela falava assim, nesse momento eu senti que Guimarães Rosa estaria feliz. Que legal. A mesma quantidade lindo, de né? caminho. Que lindo isso, Que né? resposta. Que lindo. É. A mesma quantidade de caminho. que lindo. Adorei. Já manda Eu já esse quero, meme. eu já Vou quero mandar, também. vou mandar. Quero A gente dá meme. dicas de livro, mas também De de memes. De memes, adoramos. Nosso primeiro quadro é que só o Rafael vai responder, porque a gente já esgotou o nosso quadro. A gente Ainda já bem que a gente tem não tem mais tantas tantos histórias rolês. Meu horríveis. Deus. A gente já expôs toda a nossa vida aqui, nossos rolês horríveis. Então, qual foi aquele rolê aleatório que no meio tu pensou, putz, eu preferi estar lendo? Não vai dizer que eu vim aqui no podcast. Não. Tomara que absolutamente nenhum dos meus chefes, os antigos e o atual, escutem isso. Uma reunião, qualquer uma. Qualquer reunião. Reunião é aquilo clássico, Qualquer né? reunião. Poderia ter sido resolvido em um e-mail. Mas certamente. Vocês não conseguem se desconectar da coisa toda. Eu, às vezes, se eu tô numa palestra que eu não tô achando boa, alguma coisa assim, me parece que me tiram. Começa a escrever. Isso, eu começo a fazer outras coisas. Eu pego a minha Óbvio, agenda. óbvio. Aí eu viro um mundinho que eu tô achando até bom, tá ali. É. A reunião ruim é que alguém pode te perguntar alguma coisa. Tipo Mas- Friends, assim. Não sei se tu assistiu Friends. Quando o Chandler aceita ir pra Tulsa, que ele tava meio Sim. dormindo na reunião, ele aceita trabalhar em Tulsa. Tipo assim. Também Não, isso mas pode acontecer numa Pode, reunião. mas assim, ó, eu lembro que muitas reuniões, quando elas se tornaram online, eu agradeci muito, porque eu usava todas as reuniões para passear com o Leonel. Uhum. Eu botava um foninho ali, Ótimo. dizia, Perfeito. pessoal, minha conexão tá meio lenta, vou deixar aqui Vou fechada fechar a que é câmera. melhor pra minha conexão. Aí, pá, Ótimo. saía Ótimo. passear, de repente eu vi que todo mundo tava ali falando alguma coisa, eu falei assim, eu vou falar assim, eu concordo também com o pessoal tá Claro. dizendo. Pá, Claro. fechava, excelente. mas essa é Bota reunião. uma roupa pra reunião- lavar. Não, reunião Fazer é- as coisas é enquanto batata. tá em reunião, excelente. Reunião, pra mim, é uma coisa totalmente desnecessária. E É qual o verdade. teu crush literário? Assim, vários, mas eu vou falar... Eu vou usar uma resposta do Garcia Marques para dizer quem é o meu crush literário. Porque todo mundo acha que eu vou dizer o Borges. Uhum. Mas eu amo o Borges. Mas eu também gostaria de sair com o Machado de Assis.
Eu gostaria Teu de sair. amante, por Eu exemplo. gostaria de sair com a Clarice. Sabem que o livro do Chico lá, o de contos, né? Ai, eu tem amo. uma Tem, Foi roubado. reconstituição. Uma tem. pessoa roubou esse meu livro, nunca mais me Eu devolveu. tenho Anos de Chumbo. Anos Tem de Chumbo. isso aqui é uma cobrança com amor, pública. Não, com amor. Camila Clarice. tava roubando um livro roubado na outra semana também. Eu tô Estão sempre cobrando assaltando livro livros roubado. roubados. Tá usando o podcast pra cobrar. Isso. E que isso aqui fique claro, que das próximas vezes ela vai dar nomes. Eu vou dar. Isso que Entendeu? eu vou botar Chega. no carimbo, assim. Sim, então. parecia Vai, que eu tinha nomes. medo que roubassem meus livros. E aí eu pensava assim, eu até escrevi sobre isso uma vez, que tipo, vem alguém na sinaleira e vai, passa a bandeira, passa tipo assim, não tenho medo que roube meu celular, não roube meus livros, né? Não, claro. Sabe que... Eu já vou responder. Tá. Sabe que eu e o Pedro Gonzaga, meu amigo, que também mora em Buenos Aires, a gente tem uma... Ele, claro, precisa justificar para Tainá. E eu não preciso justificar, mas eu preciso justificar para mim mesmo. Então, às vezes a gente tá andando por aqueles sebos e aí a gente vê, por exemplo, isso aqui, ó. A obra completa do Machado de Assis. Aí eu olho para ele e falo assim, cara, será que eu levo? Aí ele fala, bom, é um problema a menos, né? Para se resolver. Porque se tu compra um livro que tem a obra completa, esse problema tu já não tem mais na vida. Boa. Então, assim, ó, isso a gente se justifica. Então, assim, ó, eu comprei lá Eu me lembro, peguei na que mão nem eu teu comprando livro. às 6 da manhã. A Camila tirou uma foto. Tirei até uma foto. Aquilo ali foi isso, tava eu e o Pedro. O livro aquele custou um carro. Custou, e daí o Pedro falou, eu falei, e agora? Ele falou assim, olha, cara, isso aí Que tu já vai ter. é pra vida, né? Tá que nem esse da Clarice, que eu amo. E eu tenho todos eles separados. Isso. Mas daí saiu essa Mas daí coisa tem mais esse. linda do mundo. Porque Eu pensei, problema, vai que eu verdade. tenho Resolve um algum que eu problema. não tenho. Aí eu Mas pensei, não é esse nem aqui, isso, ó. É pra sabe? tu ter unidade Por do exemplo, negócio, saber que tem Tu tudo vai na tua viajar, mão. tu não vai levar Exato. 10 livros de contos, mas se tu Claro. levar uma obra completa... Claro. Uma vez eu tava numa live com o Sérgio Gonzaga e tal, e falou, que livro tu levaria pra uma ilha deserta? Só obras completas. Eu falei assim, olha, eu vou levar todos os contos do Borges. Ali eu tô resolvido. Tá Pelo resolvido. menos Tu não esse falou a gente- que não podia ser uma obra completa. claro. Esse do Machado ainda tem os 3 volumes. Então, cara, ó, imagina. é isso, esse ó, aí tu é tem o que só ter. Companhia o... das Letras o do dois Machado. Esse era a tu época tem da que ter Aguiar, né? Aguilar, Aguilar, isso. Aguilar. Sabe que... Tem um igual a esse Nossa. aqui, ó. É a Companhia das Letras. Ainda né? tem essa editora? Não. Não, né? E vou te Que nem a dizer, Kozak, mas que- lá em Buenos Aires tem os livros da Aguilar, daqueles com... Que esse o Pedro é viciado. Ele sai em busca desses livros, que é com papel bíblia. Ah, Mas esse sim. é uma bíblia, agora que eu Esse tô vendo o aqui tamanho tem- da letra. Eu já fiz 40 Passa a mão anos, pra eu tu já nem ver que a enxergo, página é gente. bem... Vocês Ó, passa a enxergam? mão, Camila. Eu enxergo. Parece uma bíblia. Eu sou tenho vontade de ex-míope. botar a mão aqui e fazer um juramento. E olha, mas tem a esse página pode. bem fininha, olha. Bem fininha as páginas. Tudo É escrito, Bíblia. ó. Isso aqui é, E isso, é maravilhoso. é a porque resolução daí de um tem- problema. O ó. primeiro são os romances, o segundo são os contos e o terceiro as crônicas. Gente, O que eu preciso então mais? eu levaria É um esse box. pra uma ilha deserta. Eu levaria, ainda mais Machado. É isso. Coisa mais E linda. qual é o teu Mas crush? enfim, o meu crush é o seguinte. Isso, chegar no É. crush. O Garcia Marques uma vez falou que quando eles foram viajar de trem com o Cortázar, eles estavam no trem e de repente alguém tocou no tema jazz. E diz que ali o Cortázar se abriu e simplesmente deu uma aula de história do jazz, assim, ó, durante toda a noite, que era uma viagem que atravessava a noite. Então eu acho que o Cortázar deveria ser um sujeito muito interessante. E o Bolanho, eu amo o Bolanho. O Bolanho também. Ele deve ser O Bolanho muito também. devia, né? Não, o Bolanho tem um negócio... Sabe que eu tava pensando no Bolanho hoje pra vir pra cá? Porque pra mim é muito clara aquela história dele que ele roubava muitos livros. Que ele fala assim, olha, uma pessoa começa roubando livros e pode terminar por lê-los. Então, bom. né? E era ele que também falava isso. Ele também falava numa entrevista, assim, olha, se eu não tiver todos os Flaubert, eu não sossego. Quando eu tiver todos os Flaubert, eu falei assim, pronto, agora já Agora tá vai resolvido morrer, isso na vida. Então eu acho que seria o Cortázar, porque assim, ó, se é um crush, se é pra eu sair com um crush, Isso aí. que seja uma coisa que seja agradável. Isso aí. Com o Borges, talvez em algum momento eu ficasse assim, ai, eu Sim, não dá tô um aguentando, dá um sono. soninho, É verdade. sabe? Com É aquele verdade. tom da voz É, dele. Então,
toda vez que a gente sai uma primeira Também vez, a acho gente, espera, a gente quer que seja aquele deve negócio ser mais animado que a gente queira sair Não, de o novo. Borges é uma tristeza. Ia dar um pouco de Dá tristeza. uma tristeza. Eu achei um crush nesse meio do caminho aqui da nossa conversa, que é um dos meus contos. Meu crush literário de hoje é o narrador do conto Para uma Venca Partindo, do Caio Fernando Abreu. Se vocês vão lembrar, é um que inicia assim: olha, antes do ônibus partir, eu preciso te dizer um monte de coisa. Ele passa todo o conto sem pontuação direito, sem ponto final. E aí é muito bom, que é um conto curto ali, sei lá, 4, 5 páginas, mas que tu tá naquela aflição e ao mesmo tempo eu me apaixono por aquele cara, porque ele tá tentando dizer uma coisa pra ela. É uma mulher no ônibus, dá pra entender pelos pronomes, enfim. E ele não consegue dizer, né? Na verdade, ele diz que tu cresceu dentro de mim como uma planta que foi quebrando todas as portas, uma samambaia, uma venca. Eu penso que... Tu tá no momento romantismo. Olha aí, viu? Tá no momento romantismo. Mas é um crush, né? Vamos pensar. É Eu um tenho que crush. escolher alguém que eu ame muito. É. Eu pensei, gente, que narrador maravilhoso. Eu li esse conto no Sarau semana passada. Eu pensei, que narrador A minha lindo. crush é a Rosa Monteiro, que eu acho que ela deve ser muito divertida. É, porque tem que ser isso. Eu tô pensando assim, um primeiro encontro. Não, né? Tipo, isso daí tu vai sair aquele sentimento A assim, Clarice, putz. Aí amor já é outra coisa. Clarice, exato. Assim, dá pra entender o Chico. Exatamente. Entendeu? Tu pensa, não, Chico, Primeiro tem que uma tu não entrevista que eu vi que ele tava disse, né, que foi lá entendendo tomar ele. café, não serviu nem água. Tipo, Então. ele. Então. É muito boa as histórias. Muito da estranho, assim. Então acho que a Rosa Monteiro seria a minha crush. Eu acho que tem que ser esse negócio assim, mais animado, porque é isso. É isso, senão espanta. Porque é o que a gente passa na vida. A gente sabe que o primeiro encontro é fundamental pra ver se vai ter o segundo Pra encontro. ver se vai. Eu acho que eu ia né? gostar também. Eu tava... Agora, essa semana, eu li vários contos, né? Por causa do nosso episódio. E eu me divertia. Esse eu tava ouvindo. Eu tava lendo e ouvindo. Eu gosto de fazer isso. Aquele O Homem que Sabia Javanês, do Ai, Lima isso é Barreto. maravilhoso. Gente, aquele personagem deve ser muito divertido. Aquele cara enganando as pessoas que sabia javanês. Olha, é bem atual, né? Exato. Um charlatão. muito tipo assim, atual. E a Clássico. questão intelectual também, né? Isso, assim, de tipo... Eu não ai, entendi, nossa, não ele entendi. ganhou. Tem acontecido isso muito no Brasil? Tem acontecido no Brasil isso. Sério? Ai, eu adoro. Na Argentina não. Tá, Não, tá né? tudo. Só Na aqui, Argentina tudo certo. tá Só tudo aqui. certo. E para encerrar, um livro para ler antes de morrer. Só o Rafa, porque a gente tá... Ai, a gente não pode? a Eu gente não trouxe. pode mais. O meu, não. Claro, aqui, ó. Olha qual que eu trouxe. Esse aí. Eu trouxe Feliz Ano Ai, Novo meu do Deus, Rubens eu Fonseca. acho que. Esse tipo de pergunta é muito difícil. Talvez. Eu ficaria entre o Grande Sertão Veredas. Ou se eu pudesse, eu pegaria as 80 primeiras páginas do Grande Sertão. Porque aquelas são as páginas que tu não consegue passar uma página sem sublinhar uma Sem frase levar uma facada. para levar para a vida. Mas eu também acho que colocaria o 100 anos de solidão. São os que mais a gente fala aqui, né? Que pra mim 100 anos é incrível, Grande A gente Sertão, quer Tempo e o fazer Vento, uma são leitura. coisas que a gente não pode passar dessa vida assim. Sem ler. Esse tem que ser, né? Os 100 anos a gente até pensa, tem uns projetos aí pra 100 anos. Porque eu acho ele um livro, assim, que ele é muito bom de ler. Eu já li uma vez em leitura coletiva. Eu achei muito bom de ir vendo em partes. E depois de analisar essas questões, assim, E que eu acho obra que incrível. as pessoas têm medo por causa daquele monte de nome igual. Isso. Mas não é Mas tem isso árvore, o livro. tu vai na E não árvore. é isso, né? Aquilo é Não pode. mais, é mais do Muito que aquilo. mais. Sabe? Mas alguma coisa tá me faltando. Assim, ó, porque não tô feliz com essa resposta. É que são muitos livros, São muitos. né? Ó, por exemplo, eu acho que não dá pra viver e não ler a Divina Comédia. Eu nunca li. Tem que ler. Tem que ler. Eu não li Sabe, inteira, só li o o Inferno. Mangel, né? Aquele que é Alberto Mangel, que foi leitor pro Borges quando ele era jovem e o Borges estava cego. Ele diz que ele acorda todo dia, ele lê um canto todos os dias. Isso é uma boa Um estratégia. canto da Divina Comédia. Tomando cafezinho ali. eu Ele tomo certamente café tem uma também edição lendo. Ele tem uma edição do século XVII. Ele lê quase que no original. Acho que isso não dá pra morrer sem ler Machado. Verdade. Não dá pra morrer sem ler. É difícil escolher essa difícil questão. escolher. Porque, por isso que a gente, toda semana a gente traz um diferente, né? Todo episódio. Não E dá às pra vezes morrer não- sem ler Álvaro de Campos do Fernando Pessoa. Porque o Fernando Pessoa, ele é o cara que vai te colocar no teu lugar no mundo, que é muito pequeno. Que é muito pequeno. Muito pequeno. Tem muita gente que se acha mais do que é na realidade.
E o Álvaro de Campos vai te colocar no teu lugar. Se tu não for colocar no teu lugar pelo Álvaro de Campos, é porque tu não leu direito. Não sabe viver direito. Ah, meu Deus, não, eu respondi demais essa pergunta. Não, mas São isso muitos, aí, a gente são tá muitos, Lembrei Ana. do conto da Ilha Desconhecida, que eu gosto muito. Que é maravilhoso. também, né? Muito maravilhoso. Saramago, eu amo Saramago. O pessoal E agora tá começando a hoje faz- criticar o Saramago, mas eu ainda amo São as Saramago. Eu amo pessoas também. que não se colocam no seu lugar do mundo. Exatamente. O Saramago. Quem é Tipo, Saramago? sim, sabe? Não, e tipo, o São ensaio essas sobre a pessoas. cegueira, É. na época da pandemia, eu pensava, meu Deus, esse é um ensaio sobre a cegueira ali, as pessoas derrubando coisas, tipo, pegando Aham. mercado e tudo, né? Não só Eu isso. gosto muito desse. Agora me veio na cabeça esse primeiro do Do Todos os coitado, Fogos. aquele Todos os do- fogos de fogo. A Autoestrada do Sul. Estrada do Sul. É. A gente Me trouxe lembra tanta um pouco coisa. o ensaio sobre a cegueira, me lembra um pouco. Gente, é muito bom, pandemia. né? Como Não, o conto e é bom. Pra mim, o Evangelho segundo Jesus Cristo é um negócio. Eu adoro que, esse livro. Nossa, me destruiu, assim. Me destruiu. Eu acho que eu peguei uma época que ele era leitura obrigatória no cursinho, acho que foi em 2011, talvez, não lembro, por aí. Que daí foi o Memória, não é, História do Cerco de Lisboa. Ah, tá, pode ser. História Então eu tenha do lido Cerco de talvez Lisboa. mais de um É. junto, pode ser. Ai, gente, infelizmente, vamos ter Ai, que pois acabar. é. Ai, Ó, eu- o horário Podia ficar chega. 4 Falei que eu falava horas, demasiado. Mas vamos a gente também continuar fala, esses tu percebeu, assuntos. né? E que bom, a gente, né, fica triste de ter que acabar o episódio, porque a gente gosta muito de conversar sobre livros, mas a gente vai ter outras oportunidades, Claro. então a gente Com sempre certeza. fica muito contente, que bom te receber. Se você curtiu esse episódio, aproveita para seguir a gente também no Instagram, @preferir estar lendo podcast, onde sempre tem conteúdo extra e novidades. Olha também os episódios anteriores, em que a gente teve, respectivamente, a Kelly Matos, a Clara Corleone, Carolina Panta, José Faleiro, Arthur de Faria, Camila Macari, Fê Pandolfo e Júlia Dantas. Só gente massa, com conversa leve, como foi hoje com o nosso convidado, Rafael. Muito obrigada também aos nossos parceiros aqui da RF Mídia, o Alexandre Pereira, que fez a nossa imagem visual, e ao nosso patrocinador, o Grupo DMC. Que bom te receber. muito obrigada. Ana, Camila, Então, muito, alegria. muito obrigado. Amei Eu fiquei demais. muito feliz. Ai, Que que bom, bom, a gente muito também. feliz. A gente não preferia, como é que é? Preferia estar Exatamente. preferia estar aqui. Preferia estar aqui. Neste momento, eu preferia Isso aí. não estar lendo, porque estar aqui foi muito bom. E a gente muito, sai daqui muito, muito cheio bom. de ideias, né? Cheio de anotações para leituras. E é isso que é a isso parte bom. legal. É isso que é a parte E legal. com quem conversar Tem sobre que livros, né? conseguir compartilhar tudo isso. É verdade. Bom, amei. E eu também. Sabia que ia gostar. Obrigada.